Então, bora lá. Iniciamos hoje o café número 7, né? Número bom esse. Então, bom dia. Oficialmente começando esse café numa segunda-feira, véspera de feriado. Então, quem está assistindo gravado provavelmente estava num cochilo, né? Tudo bem. Mas depois deixem seus comentários aqui no vídeo. Compartilha também insights que vocês tiveram, o que aplicaram, né? Porque a gente sabe que é isso que vai dar resultado lá no final. Então, papel e caneta na mão, porque a preparação de hoje é com o conteúdo é com a Grace, e aí a gente vai falar sobre. A gente não, ela, né? Vai falar sobre engajamento dos times. Bom, nosso código de cultura da comunidade, ela existe então para reunir líderes que estão em busca de desenvolvimento e também resultados sustentáveis. Então, aqui, quando a gente fala de comunidade, tem que ter uma base que é fortalecida através das pessoas que fazem parte dela, né? Não é só a questão do conteúdo em si, mas desse ambiente de crescimento do qual a gente faz parte. E esse é o nosso código de cultura. E para ele, nós temos 7 princípios da comunidade, que é o que sustenta. Número 1 é liderar com intenção, então não é de qualquer forma, tem um porquê forte, né? Tem um objetivo principal. O número 2, pessoas são o centro da liderança. Eu só existo enquanto líder quando eu tenho pessoas para influenciar, quando eu tenho pessoas para direcionar, então elas de fato precisam estar no centro de tudo. 3, crescimento é responsabilidade pessoal, e aqui muito trazendo, né, para líderes que às vezes terceirizam o seu desenvolvimento, esse é um puxão de orelha para que a gente olhe o que nós estamos fazendo para se desenvolver, né, o que está partindo de nós. Ambientes, eles moldam os líderes e qualquer pessoa, né? Por isso a gente escolhe estar em movimentos que elevam o nosso potencial. Então, por isso a gente tem um cuidado muito especial com essa questão da ambiência. Quando a gente fala das 5 pessoas que a gente mais compartilha ideias ali, que a gente mais está junto, a gente acaba muitas vezes, através dos neurônios espelhos ali, é, tendo comportamentos muito parecidos, falas muito parecidas. Então, se a gente quer elevar o nosso nível, a gente tem que ir para ambientes onde esse nível já foi atingido, né? Porque senão a gente fica estagnado. Compartilhar fortalece a comunidade. Então, por algumas vezes a gente vai abrir o grupo também para que vocês compartilhem. Aqui também vai ser um ambiente para compartilhar. Princípio número 6, com respeito e disciplina. Esses são valores que está no Instituto Greca, então sempre olhar com respeito a tudo que a gente vai falar, compartilhar, tudo que a gente está pensando também, né? E fazer mesmo sem vontade, isso é disciplina. Fazer mesmo que ninguém esteja vendo, isso é disciplina, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou fazer se tiver, porque no nosso caso aqui, a gente faria só se tivesse 10, 20 pessoas olhando? Não, a gente vai fazer mesmo assim. Se tiver uma, duas pessoas, a gente vai fazer. Esse é o compromisso, né? Princípio número 7, pequenas evoluções geram grandes resultados. Então, aqui a gente vai sempre olhar para um passinho de cada vez, porque eles, né, esses pequenos passos que vão determinar o nosso resultado maior lá na ponta. Senão a gente mira só no grandão lá e a gente acaba não fazendo nada hoje para atingir. Então, esses são os 7 princípios da comunidade. A gente sempre, toda reunião, a gente vai fortalecer eles, e assim a gente também traz para vocês como uma boa prática de gestão. Quando a gente está falando de cultura, e dentro das empresas tem a sua cultura ali já instalada, a gente precisa, a cada reunião, a cada encontro,
falar sobre essa cultura. A gente precisa refrescar na memória, precisa estar o tempo todo nos nossos comportamentos, mas também precisa ser falado, né? Quando a gente fala o óbvio precisa ser dito, sim. Não só dito, mas repetido várias vezes, né? Então, esses são os nossos 7 princípios da comunidade. E a Karina já entra no assunto principal de hoje. Quando a gente vem para essa aula, que é de 7, para nós esse número tem uma importância extraordinária, né? É por isso que a aula é 7, 7 da manhã, ele se comunica muito conosco. E uma das perguntas que mais vem para nós é como reter os times, como tornar eles fortes, como tornar eles engajados. Vivemos aí a última semana, a Karina e eu juntas em entregas, né, em treinamento. Passou pela nossa jornada essa semana, deixa eu rápido fazer a conta aqui, umas 210 pessoas, pelo menos, dentro dos líderes aí que estiveram conosco essa semana. E o que a gente tem percebido é um anseio muito grande por resultados, claro, dentro da liderança é o que se tem buscado através das pessoas. Existe uma pressão muito forte existindo, existe um movimento emocional que precisa ser fortalecido. E a gente costuma dizer, a gente tem acesso a tanta coisa hoje, a gente tem acesso a tanta informação, seja pelas redes sociais, seja por esses movimentos como a gente fez. E a aplicação desse conhecimento é que muitas vezes acaba não acontecendo. Então, hoje, talvez aqui a gente vá trazer coisas óbvias. Quando eu preparei a aula, eu ainda olhei várias vezes para ver se era isso que eu iria trazer, porque parece óbvio, mas como óbvio também precisa ser dito, a Karina também usou isso na fala inicial. Nossa, tem gente que estava com a gente no café na semana passada, na aula, há pouco tempo, aí que está conosco aqui na sala já. São os fortes engajados aqui, né? Já são as líderes fortes e engajadas. E a gente talvez aqui vai trazer situações que não são novidade, e tá tudo bem. O que aqui a gente quer provocar vocês é sobre quanto de verdade a gente tem aplicado o conhecimento e as estratégias na liderança. Começamos aqui, então, para quem tem time, para quem não tem time ainda, quem é influenciador, né, de pessoas e movimentos dentro do seu negócio, a pergunta inicial é: se você hoje pudesse entregar somente uma coisa e que realmente movesse o resultado do seu time, do seu negócio, da sua entrega hoje, o que você faria? O que seria? E quando a gente pede para vocês trazer papel e caneta, é nessa hora que vocês têm que colocar aí os toró de parpite, né? O toró das ideias no papel, né? Se você pudesse fazer só uma coisa, se você tivesse a oportunidade de fazer uma coisa, qual seria essa? E se você está de folga hoje também, é importante olhar para isso pro lado pessoal, né? Vamos trazer isso para a liderança de si. Qual é a atividade, qual é o movimento, qual é a ação que merece a sua atenção? E ao fazer ela, o impacto é tão grande, é tão importante, que você sente orgulho, né, da posição que você tem, diferente de ser, né, empreendedor, empresário, líder, mãe, pai, filho, amigo. Qual é essa uma coisa? Quando a gente olha para times e na liderança, a gente acredita que os times não falham ou não performam, muitas vezes por falta de talento. Porque as pessoas são contratadas, elas vêm para o nosso time porque algum talento está nelas, foi identificado. Ou experiência, ou vontade, ou match, ou fit, cultural. Agora, em se tratando de liderança, muitas vezes o que falta é direção.
Karina, obrigada, trouxe aí a questão do propósito, né? É o porquê, né? Quem tem um porquê muito forte, né? Assume aí a trajetória, né? O caminho. Então, hoje, quando eu começo a nossa conversa olhando para essa única coisa, talvez essa única coisa ela demande de atenção, de preparo, demande de conversas que talvez eu esteja correndo, procrastinando. Agora, se eu assumo esse lugar, se eu assumo essa responsabilidade, porque impacta no propósito, impacta no resultado, impacta no engajamento do meu time, essa precisa ser o grande ponto da minha atuação no meu dia, né? Se hoje, né, o meu resultado depende exponencialmente dessa decisão, desse andar, por que eu estou correndo disso? E quando a gente monta uma aula como hoje, claro, a gente, né, traz aí situações que vieram para a gente e que podem apoiar, né, a evolução desse time, desse líder. Nós queremos trazer, e é claro, a Karina até falou no início aqui da jornada sobre criar consistência, disciplina, né, rituais, né, ela trouxe essa questão de rotina também na fala dentro dos nossos princípios. Quando a gente vem para a ciência, em especial a neurociência, nós adultos, né, buscamos a economia de energia, né, o nosso cérebro busca isso. E é necessário que haja um movimento nosso, uma, uma clareza nossa, para que eu não fique na zona de conforto, para que eu me movimente em favor dos resultados. Agora, o que pode potencializar o nosso resultado, e aqui tem mulheres que já participavam conosco há anos aqui, né, dentro do movimento Greca, Karina e eu falávamos sobre a oportunidade que para nós, enquanto mentoras, é esse movimento do Café com Líder. Para nós, como mentoras, era o movimento também do movimento Greca, porque nós criávamos esse momento, esse ritual, essa rotina, o que fazia com que nós tivéssemos que nos preparar para esse horário, para essa entrega. Quando a gente fala disso, nós precisávamos buscar informações, buscar dados, estudar, ler, criar rituais, rotinas para que nós estivéssemos melhor preparadas. Quando a gente vem para essa conversa agora com Café com líderes, né, influenciadores, empresários, empresárias, quais são as estratégias que você tem criado e não aberto mão, porque talvez é aquela escolha diária que é a única coisa, que ao propor ela, ao se comprometer com ela, ao colocar ela na agenda, nós vamos ter mais performance. O nosso cérebro, ele busca então essa economia de energia. Agora, quando a gente cria uma rotina, quando a gente cria um ritual, quando a gente cria um compromisso conosco, nós criamos de maneira cognitiva mais foco, porque vai gastar menos energia. Então, hoje, a provocação é essa. Quais são as rotinas e os rituais que você já tem, e aí merece, né, receber esse reconhecimento também de que qual resultado eu tenho alcançado, e essa pergunta importa também, né? Se essa rotina, esse ritual que eu tenho, se ele está contribuindo com o resultado da posição que eu ocupo, da, daquilo que eu quero encontrar como propósito, como resposta, como resultado de verdade, se ele faz sentido da forma como está sendo feito e quais deveriam ser criados para que a gente de verdade tivesse uma economia de energia agora com muito resultado. Qual estratégia que eu tenho criado? Times sem rituais vivem no improviso. Times com rituais vivem em consistência e resultado. Se a gente olhar agora enquanto líderes, quais rituais a gente tem criado?
Se não temos time, inclusive, né, e mesmo tendo time, inclusive no pessoal, quais são os rituais, as memórias, os movimentos que são só seus? Só dos seus. Agora há pouco eu ainda estava olhando a rede social e uma diretora de uma empresa que a gente atende estava fazendo uma viagem para o litoral, Karina deve ter visto, e ela disse: Nós temos um ritual que a gente faz toda vez que a gente viaja, porque também eles pegam aí 6, 7 horas de viagem para chegar até no litoral. E eles fazem pausas no meio do caminho, abrem uma mesa portátil, uma toalha xadrez e param na beira da estrada para fazer. Um piquenique, o café da manhã, porque saíram muito cedo. E quando ela foi falando, eu pensei, nossa, inclusive na nossa vida pessoal, quais rituais a gente tem construído para gerar memórias, para gerar essa conexão, porque isso gera resultado também na nossa vida pessoal. Com o time, isso faz total sentido, né? Com o time, o que a gente tem criado, constituído aqui como ritual. E nós estamos vivendo o nosso ritual aqui da segunda-feira, que é o Café com Líder, e ele vem estruturado com a conversa inicial de quais são os princípios, e a gente sugere vocês a fazerem isso com o time também, porque a gente costuma dizer tudo é aula, tudo é aprendizagem, desde que a nossa mente esteja preparada para esse movimento, né? Quanto mais o time precisa pensar o que fazer, menos energia sobra para entregar resultado. Quanto mais o time sabe para onde a gente está indo e como a gente vai fazer para chegar lá, mais energia ele vai ter para execução. Porque não precisa queimar conversas internas, tal. O que eu preciso fazer agora? Para onde a gente vai? Será que eu estou fazendo certo? Então, esse movimento de entender, né, para onde a gente está indo, de dar clareza, ele importa. E, de novo, nós estamos numa segunda-feira, é importante que a gente olhe para isso. Falta de rotina ativa o modo ameaça. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve, e aí eu vou tentando, tentando, e talvez não vou estar, né, escolhendo o lugar certo. Agora, se eu não olhar com atenção para isso, aí a gente tem times menos engajados, menos colaborativos, mais estressantes, piores na performance, né, com menos resultado, porque o cérebro ele vai estar no sistema defensivo. E aqui eu chamo a nossa atenção para quando não tenho rituais, quando eu não estou preparado, quando eu não crio o meu modelo para a execução da semana, quando eu não uso agenda, quando eu não me preparo para isso, quando eu não é, crio a estratégia do dia e da semana, eu queimo calorias desnecessárias do meu cérebro, porque ele vai estar o tempo todo se justificando. Ele vai estar arrumando desculpa. Agora, quando eu respondo lá a primeira pergunta, quando eu tenho aqui clareza sobre para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer para chegar lá, nós conseguimos sim ter mais performance e mais resultado. Quanto mais clareza, mais performance, e para isso, né, o nosso cérebro, a nossa rotina, o nosso dia precisa saber o que é priori, o que é prioridade, o que vai dar mais resultado, para onde eu tenho que colocar minha energia, para que tenha mais previsibilidade, e aí eu tenho a meta do dia. Né? Então, aqui, de novo, né, não tem novidades. Quem aí vier para assistir as outras aulas que a gente já trouxe, a gente já bateu nessa tecla também de quebrar metas, de trazer para mini metas, de não microgerenciar atividades. Né? E eu só consigo fazer isso se isso estiver claro para o nosso time, se isso estiver claro para mim quanto exercício do dia. Tá? E a minha provocação especial hoje é se você faz reuniões e alinhamentos com o seu time. Essa semana ela traz uma dificuldade nisso também por conta do feriado. Alguns emendados, alguns aqui trocados, outros vai trabalhar hoje, pausa amanhã. Agora, o que eu quero provocar é como você vai alinhar isso com o seu time essa semana, porque em menos dias nós precisamos entregar muito resultado. Né? Com uma semana muitas vezes quebrada, com uma semana com menos dias, como você vai performar com esse time?
Quanto mais clareza você trouxer, quanto mais alinhamento você trouxer, mais performance vai ter. E o que eu quero trazer aqui é os pilares da reunião, né? De fazer essas conversas com o time, que seja, sim, um ritual, que tenha horário fixo, dia fixo. Então, se hoje você vai atuar, segunda-feira é um dia incrível para a gente fazer esse alinhamento, para que vire ritual, para que as pessoas venham para o trabalho, venham para o time já ansiosos para ter esse movimento da reunião, desse encontro, e a gente pode chamar de reunião, a gente pode chamar é, de sprint, a gente pode chamar de SS, né? O Joel J chama de SS, Segunda Sagrada. Você pode trazer o nome que você quiser. Quanto mais criativo e pessoal você trouxer isso, sem abrir mão, mantendo consistência, melhor é aí a sua jornada na semana. Outra situação é que tenha preparo, e aqui a gente chama muita atenção, porque existem muitas reuniões que poderiam ser um e-mail, existem muitas reuniões que as pessoas que deveriam estar não estão, e muitas pessoas que não precisam estar estão. E quando ele não é, quando essa reunião não é bem preparada, e aqui a gente chama atenção, inclusive, de convidar as pessoas, trazendo o nome da reunião e o que vai ser trabalhado nela, inclusive se a pessoa precisa trazer alguma informação importante, que seja enviada isso antes para as pessoas, para que elas já programem a mente delas para aquilo que vai acontecer. Quando a gente fala de objetividade aqui, ela precisa ser rápida, ela precisa ser objetiva. Se ela vai começar às 7h07, ela começa às 7h07, indiferente do número de pessoas que estão na sala. Porque eu trago essa clareza, esse olhar estruturado dessa reunião, né? E é importante que a gente olhe para isso, porque 71% das pessoas dizem que as reuniões são improdutivas. 71% das pessoas vão para a reunião e saem com essa sensação de que perdeu tempo, né? 65% ainda dizem que as reuniões, elas fazem com que as pessoas não consigam fazer as suas entregas reais, não consigam, né? Impedem aí o trabalho real. E frequentes reuniões, uma atrás da outra, terminou uma, já emenda a outra, não dá tempo de aplicação daquilo que foi falado na reunião. Não dá tempo de ir para a realização daquilo que foi combinado. E quando eu venho para uma reunião, já emendo outro, já faço outro, eu acabo ficando mais com a informação da última reunião, porque essa é a mais fresca. Essa é a que mais me provocou emocionalmente, né, mentalmente. Então aqui a gente precisa cuidar disso. O ritual, então, ele não é só uma reunião, né? O que a gente está trazendo aqui é esse acordo repetitivo que organiza comportamento. Quando a Karina começa a aula de hoje trazendo os princípios, é importante que vocês, ao fazer rituais com o time, tenham conversas que sejam só de vocês, que tenham um roteiro ali que seja só de vocês, que faça sentido. E talvez o primeiro você vai criar e talvez vai ter que fazer ajustes até encontrar o modelo ideal para o seu time, tá? Quando a gente fala de valores do negócio, quando isso está claro, a gente pode trazer em todas as conversas o que que esse valor, e foi o que a Karina fez lá nos princípios, né? Ela disse, disciplina e respeito estão nos nossos valores, e o que que isso significa, né? É importante que traga essa clareza para o time, né? E fale sobre comportamentos. Quais são os comportamentos que você espera do seu time? Nós atuamos semana passada fortemente com um workshop de sabotadores, né? Como dominar seus sabotadores, usando o tema, claro, da inteligência positiva do Cesar Framini e a importância da gente entender o impacto das nossas escolhas, da nossa, da forma como a gente se comporta com o nosso time e fazendo parte de um time. Quanto mais isso está claro a partir do líder, que aí ele se posiciona, que aí ele toma o lugar que é dele, né, de direção, de treino, de delegação, né, de olhar para a estratégia, dependendo do nível hierárquico aí dentro do negócio, tá? Mais clareza o time tem para a execução da atividade. Se a gente for pensar nesse ritual,
É importante que ele tenha frequência. Se for uma reunião, né? Nossa sugestão é que vocês façam de maneira semanal. Se vocês puderem, de maneira diária, fazer um alinhamento, é incrível. Agora, esse movimento diário, ele pode ser individual com as pessoas. Por quê? Alinhamos na segunda o que vai acontecer na semana e o que a gente espera das pessoas na semana. Agora, diariamente, a gente faz os check-ins de como a pessoa está vindo, qual a necessidade que ela tem para aquele dia. E essa conversa, ela existe. Pode ser individual ou pode ser até no próprio setor. Sabe? Reuniões rápidas, assim. O que está faltando hoje? Como pode ser melhor hoje? Comparado a ontem, qual é a melhoria que a gente pode? E é essa conversa rápida, 5 minutos. Tá? E uma mensal para avaliar toda a estrutura que aconteceu no mês e olhando para o próximo. Estrutura fixa, né? O cérebro, ele ama um padrão, então se eu tenho essa jornada, esse roteiro, o nosso cérebro, ele já fica esperando e ele se alimenta disso. Tempo definido, né? Começa no horário, termina no horário, porque aí a gente não tem esse desgaste cognitivo e objetivo único, né? E a gente vai olhar para cá. E esse aqui eu também preciso chamar a nossa atenção, é óbvio. Isso é óbvio, o que está escrito aqui. É óbvio. Mas como precisa ser repetido, o óbvio precisa ser dito, existem muitas reuniões que começam com um tema e terminam com vários outros. As pessoas saem sem ter definido aquilo que foi chamado para a reunião. Então, nós temos o diário, que é o alinhamento rápido, o semanal, que é direção e estratégia, e o mensal, que é análise e evolução. O que a gente tem hoje aqui, como foco trazer para vocês, é numa semana com menos dias, numa semana com menos oportunidades de horas mesmo de entrega, como você vai conduzir alto resultado, performance do time. Então, o objetivo, claro, é dar direção, gerar compromisso e aumentar a performance. Quando a gente fala de performance, sempre é resultado. Quando a gente fala de sprint, é uma forma de trazer uma linguagem também diferente para a reunião, né? Que a gente pode chamar de sprint aí semanal. E com isso, a gente traz uma estrutura aqui para a reunião semanal, caso você tenha 60 minutos para fazer essa reunião, tá? E quanto mais você tornar isso rotina e ritual, cada vez ela vai poder ser mais shot, né? Mais curta, menorzinha, porque ela vai obedecer a sequência e aí você vai criando a rotina, as pessoas vão entrando nesse ritmo e cada vez ela vai ser menor e mais objetiva e com mais resultado. Mas ela precisa começar. Quando começa, nossa sugestão é que tenha 60 minutos e a gente trouxe um roteirinho aqui. Sempre, turma, se vocês colocarem um horário, comecem no horário, tá? Para que vocês criem esse ritual com muita essência, muita verdade, muita força, tá? Então, faça uma abertura, tragam 5 minutos ali para que, se alguém ainda não chegou, tenha tempo. Aborde com muita energia, com um vídeo, com uma música, com um lugar organizado. Prepare um café, né, para que as pessoas recebam as pessoas de maneira calorosa e no horário combinado iniciem com alguma, então, mensagem ou vídeo que faça sentido para a conversa que vocês vão ter ou que esteja muito envolvido com a cultura do negócio. Reforcem a cultura toda reunião. De novo, isso é óbvio, mas precisa começar com os pilares, os valores, os comportamentos esperados, por aquilo que vocês desejam ser reconhecidos, tá? Sempre com energia, porque é importante que seja dessa forma, para que as pessoas venham e abram a mente para aquela conversa, para aquilo que vai vir, de conteúdo ali. Uma sugestão nossa é que, se vocês fizerem de verdade semanal, é importante que ao final tenha um plano de ação, tenha lá sim o registro, né, daquilo que foi conversado e iniciem por aquilo que foi combinado na semana anterior e fazendo o check-in, o que foi entregue, o que não foi, trazendo clareza, tá? Não é sobre julgamento. É pergunta bem assim, turma, vamos lá. O que foi, não foi entregue na semana passada? O que foi entregue?
E aí dê oportunidade para todos do time trazerem aqui o seu olhar, né? Aqui também pode trazer o que deu errado, né? O que deu muito certo, a gente deve repetir. Traga um roteiro, crie um roteiro com perguntas em que as pessoas reconheçam toda semana que elas vão vir as mesmas perguntas, porque assim elas virão preparadas, tá? Elas virão com isso anotado, porque aí elas não serão surpreendidas. E lembrem, né, de maneira cognitiva vai estar organizado, ela não vai estar com emoções que vão travar ela, mas sim com emoções de contribuição, né, de alegria, de que a gente está olhando para o crescimento. Então, de maneira estruturada, inclusive né, se vocês puderem, mandem antes esse roteiro de reunião e cumpram, né, o tempo da aplicação desse roteiro. Prioridades da semana, pode ver que esse é o que mais vai consumir investimento de tempo do líder, porque aqui a gente vai trazer clareza e direcionamento da semana. Se houver um entregável, né, de todos, dependendo aí qual é o time, quais são os cargos que estão, né, participando dessa reunião do teu time, você vai, se for único, você vai trazer clareza do time. Se você tiver vários cargos, você vai trazer clareza do time, mas também de maneira individual, aquilo que tem de prioridade para cada uma das pessoas, tá? É importantíssimo, e de novo, é óbvio, mas o que a gente tem percebido é que as pessoas não sabem, na função que exercem, qual é a prioridade, qual é a expectativa de entrega daquela, naquela função que ela exerce, tá? Então, por isso que a maior parte da reunião, ela vem como trazer clareza. Clareza da meta, clareza do comportamento, clareza das prioridades, tá? Dentro da função que a pessoa exerce. Então a gente olha para a grande entrega, né? Quem está conosco mais tempo aí sabe que a gente fala do Big Win, né? A grande conquista, seja ela do dia, seja ela da semana. E aqui é importante também que a gente na reunião aborde o que pode dar errado, o que pode impedir a gente de chegar lá. E quando a gente traz isso, nós podemos trazer perguntas: quem pode ajudar? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Como a gente pode se proteger ou proteger o time, o setor, para que isso, né, seja minimizado? Então, são aqui pontos, turma, ó, que a gente colocou numa reunião que parecem simples, muitas vezes, com perguntas que parecem simples, e elas são. Agora, se a gente fizer essa provocação com profundidade, objetividade, aqui no sentido de trazer clareza para as pessoas, vocês vão ter um time com muita performance, times fortes, times engajados, times que se sentirão importantes para o líder, né? Importantes para a empresa. E quando eu me sinto assim, eu me sinto pertencente. E aqui a gente fala de todos os níveis, tá? Quando a gente fala de diretoria, é importante que a diretoria tenha essas conversas com a gerência. Quando a gente fala da gerência, para com os seus supervisores, coordenadores, líderes, né? E assim a gente vai até chegar no time. No final, é importante que vocês façam um check-out, né? A confirmação de saída com todas essas pessoas. Qual é a sua meta principal? Qual é a sua prioridade? Né? Então, para que tenha certeza de que a mensagem chegou da maneira que deveria. Esses slides a gente vai mandar também lá no grupo para que vocês tenham esse roteiro, caso queiram assumir exatamente como está aqui, incrível. Mas nós sugerimos, olhem para o time de vocês, olhem para a sua liderança, adaptem essa linguagem, façam aqui no máximo reunião de 1 hora, tá? Em especial para quem está começando. Depois, ó, reduzindo, porque você vai criar o ritual, vai criar a rotina e as pessoas vão reconhecer isso cada vez mais, tá? O seu time não precisa de mais motivação. Muitas vezes a gente fala, motivação, né? Barulho, não. Ele precisa de mais consistência. Quanto mais ele entender que ele tá sendo ouvido, que você reconhece, que você vê ele,
né? Cada um do seu time, de verdade, ele vai se sentir mais direcionado, mais importante para o negócio, mais seguro e confiante para executar as atividades do dia a dia. Então, repito, os times não falham por falta de talento, mas falham por falta de direção. E quando a gente fala de direção, é em todos os níveis. E aqui a provocação final é o que você decide fazer agora. Uma decisão, uma ação para essa semana. Karina, é isso. Muito bem. Então, façam a escolha de vocês aí, qual é a principal decisão. Quero agradecer, Grace, pelo conteúdo, pelas provocações, agradecer a todos que estão aqui no ao vivo, agradecer quem vai assistir gravado depois e, por favor, colocou em prática, traga os resultados aqui que vocês estão tendo dessas decisões tomadas, tá bom? Que para nós faz toda a diferença para acompanhar vocês também. Muito bem, os recados. Teremos live quinta-feira, dia 23, às 19 horas, com o André Maluf. Ele é um professor, estudioso, pesquisador da FIAP, que é uma faculdade lá em São Paulo. O contato que nós tivemos, uma pessoa incrível, inteligentíssima, e ele vem falar sobre IA. Ele está percorrendo o Brasil todo, nas instituições, falando sobre inteligência artificial. Então, a gente fez esse contato com ele, já tivemos essa oportunidade de ter uma live antes, ele teve algumas questões, não conseguiu comparecer, mas quinta-feira estaremos juntos e ele vai trazer alguns pontos aí para a gente refletir sobre IA, tá? Ele é um especialista nessa área e a gente conseguiu esse tempo dele para falar conosco. Então, além de colocar na agenda, eu vou pedir para que vocês acionem outras pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre IA. A gente também está estudando bastante sobre, mas ele já é um cara que está inserido nesse meio, então vai trazer grandes novidades aí. Formulem perguntas, porque acho que vai ser bem interessante, além do conteúdo que ele está trazendo, também tirar dúvidas que nós temos sobre a IA, tá? Bom, outro ponto importante, estaremos no RH Summit 2026, que acontece lá em São Paulo, na Expo Center Norte, dia 5 e 6 de maio. Então, estaremos com o stand lá. Quem puder estar nesse evento é incrível para ter novas ideias, para ir para um ambiente de conhecimento, de crescimento. Tem palestrantes incríveis que estarão lá, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre inteligência artificial, assim, temas relacionados com pessoas, humanização, e a gente também vai estar lá com o stand levando as nossas soluções. Presente para quem está com a gente. Quando vocês forem garantir o passaporte de vocês, quem decidir que vai, nós temos um cupom de desconto por conta de sermos patrocinadores do evento. Então, do valor lá, eu acredito que agora deve estar em uns R$ 1.600, R$ 1.700 os 2 dias. Desse valor, vocês têm 30% de desconto. Então, é um super desconto. E na hora de pagar lá, é só colocar o cupom GRECA30, que é automaticamente lá, e ainda assim tem condições legais lá para dividir, parcelar, né, o valor todo. Então, é uma grande oportunidade, e com esse valor do desconto aí, né, vocês conseguem investir em hospedagem e tal. Então, é um super presente. Vai ser um prazer, quem puder ir, estar lá conosco, passar no nosso stand, dar um abraço, trocar ideias, e vai ser muito, muito, muito especial, tá? Então, tá chegando, né? Temos poucos dias aí, mas será um grande prazer estar com vocês. Assim, a gente agradece a presença de todos e deseja aí uma semana incrível. Quem vai
para o feriado amanhã um bom feriado. Quem vai trabalhar um bom trabalho, como nós, né? Estaremos trabalhando em Laurentina amanhã, hoje, daqui a pouco, mais tarde. Eu vou pegar a estrada de novo e amanhã também estaremos em mais uma entrega. Agradecemos. Obrigada, Grê, pelo conteúdo. Obrigada a todos. Excelente Obrigada, semana. turma. Até breve. Tchau, tchau. Ótima semana.